Graça e paz, irmãos. Quem é Deus? Deus é o Ser Supremo, o Criador, o Regente de todas as coisas. Primeiro, para entendermos quem é Deus, temos que entender o seguinte. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19, fala que o que conhecemos de Deus é aquilo que Deus quis se revelar dele para nós. Ou seja, tudo que o homem conhece acerca de quem é Deus é aquilo que Deus quis que o homem conhecesse. Ninguém conhece a Deus completamente, nem em sua plenitude, nem em sua perfeição. O fato da existência de Deus é tão visível, tanto através da criação como através da consciência, que no Salmo 14, verso 1, a Bíblia diz que o ateu é um tolo por não crer em Deus. No Salmo 19 diz que Deus se revelou a nós, aos seres humanos, através de sua criação, dizendo que o céu proclama, manifesta a glória de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 15, diz que o homem conhece a Deus também pela consciência. Quando Deus cria Adão e sopra nas narinas daquele boneco, tornando ele alma vivente, um ser com corpo, alma e espírito, nós entendemos que quando Deus sopra dentro do homem, o sopro de Deus, que é o espírito do homem, torna o homem um ser espiritual. E esse espírito que o homem possui, que vem de Deus, tem vontade de sempre adorar aquele que é superior, aquele que é o Criador. Sendo assim, Romanos deixa claro que aquelas pessoas que não conheceram a Deus pela sua palavra, pela sua lei, conheceram a Deus pela sua consciência. Aqueles povos distantes, índios, que nunca tiveram oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, a Deus, essas pessoas serão julgadas pela consciência, porque a Bíblia deixa claro que uma pessoa faz o mal ou faz o bem, ela sabe que está fazendo o mal, que está fazendo o bem pela consciência. É o ato de Deus se manifestar ao homem pela criação e também pela consciência. Mas o que é que Deus deixou claro acerca de sua pessoa que nós podemos conhecer? Quanto à natureza de Deus, Deus não é um ser longínquo, Deus não é um ser distante, Deus é um ser pessoal, particular. A Bíblia Sagrada diz que Deus andava com Enoque. E o texto sagrado no original dá a entender que era um andar literal lado a lado como amigos. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Deus se revelou para Isaac, para Jacó. Deus se revelou para Moisés. Deus quer se revelar para nós. Ele já se revelou para nós através da sua palavra, através de Cristo, mas Ele quer se revelar particularmente a cada um dos seres humanos. Deus não é uma força, como muitos dizem. Deus é uma força, a natureza. A natureza é apenas uma criação, é apenas uma obra das mãos de Deus. Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. Nós herdamos isso dele. Nós somos uma pessoa humana, porém Deus é uma pessoa divina. Mas Deus, ele possui personalidade, vontade, pensamento, sentimento. Deus se relaciona com nós. Deus não é um ser que está completamente distante, não está nem aí para nós, não. Ele quer um relacionamento pessoal. E isso depende de nós também, da nossa vontade. Deuteronômio capítulo 3, versículo 4, diz que Deus é único. Não existe outro do gênero, não existe outro. É Ele é único, exclusivo, é só Ele é o único Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, diz que não há outro Deus, ou seja, Deus é apenas um em essência, mas três em pessoas. Um em essência, três em pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apenas um Deus, mas três em caráter, em função.
João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ora, Deus não tem forma, Deus é espírito. Por isso que Deus abomina a idolatria. Por isso que a confecção de um ser para adorar como imagem de Deus é uma blasfêmia para Deus. Deus é espírito, ele não possui forma. A forma humana de Deus é a pessoa bendita de Jesus, que se fez carne, o verbo que se fez carne. Miqueias capítulo 5, versículo 2, falando acerca desse Deus, de quem é ele, diz que o Deus em que cremos é o Deus cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Deus não tem começo, Deus não tem fim, não tem começo nem fim. Deus é autoexistente, autossuficiente e autossustentável. Esse é o nosso Deus. Características de Deus, atributos. Deus é infinito, Deus é incomparável, Deus é imutável, Deus existe em todos os lugares, Deus sabe todas as coisas e Deus possui todo o poder. A Bíblia diz que Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é verdadeiro, Deus mostra compaixão, Deus é misericordioso, Deus é graça, Deus julga o pecado, mas esse mesmo Deus que julga o pecado, ele oferece perdão de pecados. Ele é o Criador, ele é o mantenedor, ele é o Salvador. Eu não sei se o Big Bang, a teoria do Big Bang é verdadeira, mas se ela for, quando o Big Bang ocorreu, foi no momento exato que Deus disse, haja, então houve a explosão. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é o que a Bíblia declara em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em Apocalipse 1:8, quando diz, Jesus é o princípio e o fim. Nosso Deus. Este Deus quer manter um relacionamento particular, pessoal conosco. Busque a Deus, procure conhecê-lo e ele irá se mostrar para você.